Pessoal, hoje nós vamos falar sobre recristalização. Bem, vocês receberam um roteiro e a primeira parte daquele roteiro era a gente tentar fazer uma recristalização de um sólido desconhecido. Tá? Então, quando a gente tem um sólido conhecido, é muito fácil. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, o ácido benzoico. Quero recristalizar ácido benzoico. Lembrando que é um ácido benzoico que já vai estar com uma pureza relativamente boa, mas eu quero deixar ele mais puro ainda. Então, por exemplo, o ácido benzoico, a solubilidade dele é 3,4 gramas por litro de água, por exemplo, a 25 graus Celsius. Já a 100 graus Celsius, a solubilidade é 56 gramas por litro, ou seja, muito maior. Então, com esses dados, eu já consigo saber, né, a quantidade de volume, né, o volume, a quantidade de água que eu vou utilizar, por exemplo, né, para recristalizar o meu ácido benzoico. Né? Então, eu tenho 56 gramas de ácido benzoico para recristalizar. Né? Não adianta, ele não vai ser solúvel em 1 litro de água, já que a solubilidade em 1 litro de água é só 3,4. Mas quando eu aquecer a 100 graus, aqueles 56 gramas serão solúveis naquele 1 litro. Então, eu vou solubilizar. Então, eu consigo calcular o volume mais ou menos exato que eu preciso utilizar para recristalizar aquele material, ou seja, para obter uma solução saturada, né? E para que eu tenha o mínimo de perda possível. Porque se eu usar muito solvente, aquele material tem uma solubilidade a frio também. Né? Então, se eu usar muito solvente, vai precipitar uma parte, a outra parte eu vou acabar perdendo. Tá? Lembrando que aquilo que a gente comentou na aula teórica, recristalização sempre tem pequenas perdas. É difícil você ter um rendimento de 100% ou próximo disso com recristalização. Tá? Mas a gente tem que tentar chegar próximo. Né? Na hora que eu estiver fazendo a solubilização do meu sólido a quente, eu quero tentar atingir próximo de uma solução saturada. Tá? Assim eu vou ter um rendimento maior. Bem, então a gente viu, eu não vou detalhar muito mais a questão da recristalização. Temos um vídeo antigo também, feito há 10 anos atrás. 10 anos não, eu acho que 10 a 12 anos atrás, que eu também discuto um pouco mais a fundo a recristalização, vocês podem assistir. Então, a gente já discutiu bastante na aula teórica sobre essa parte da recristalização, mas, a grosso modo, lembrando, né, qual é o bom solvente para eu fazer a minha recristalização? Aquele solvente que vai solubilizar o mínimo possível o material que eu quero recristalizar a frio, mas vai solubilizar ele totalmente a quente, numa determinada temperatura. Né? Então, esse é o princípio básico da recristalização. Né? E aqui eu tenho uma amostra desconhecida. Então, essa é a amostra que vocês receberão para fazer a prática. Tá? Obviamente eu sei qual é o composto, mas vocês não sabem. Então, uma amostra desconhecida é a primeira coisa, eu preciso saber em que solvente eu vou fazer essa recristalização. Então, eu separei aqui 6 solventes que a gente usa bastante nas recristalizações, que são o etanol, o cloroforme, o acetato de etila, tolueno, água e ciclohexano. Tá? Então, 6 solventes que a gente utiliza bastante para recristalização e eu vou tentar descobrir em qual desses solventes é o mais indicado para eu fazer essa minha recristalização. Então, princípio básico, o solvente não pode solubilizar ele a frio. Né? Segundo, quando eu aquecer, né, ele tem que ser solúvel a quente nesse solvente. E depois que eu resfriar essa solução, ela tem que voltar, né? O produto tem que novamente ficar fora desse meu solvente, ele tem que precipitar. Então esse processo, solubilizar, não solubilizar frio, solubilizar quente
e ele tem que precipitar facilmente depois que eu resfriar essa solução quente. Então essa é a ideia. Então eu coloquei aqui por volta de 100 miligramas desse meu sólido que eu quero tentar recristalizar e vou testar. Então o primeiro que eu vou testar é etanol. Vou colocar aí em torno de uns 2 mililitros de etanol. Tá? Nem precisei colocar 2 mililitros, eu já estou vendo que ele está solubilizando. Ó. Praticamente já solubilizou tudo, tá? Já vi que ele não é um bom... Vou botar um pouco mais só para ir mais rápido. Mas, bem, cheguei aqui nos meus 2 mililitros, aproximado, um pouquinho menos. Ó, solubilizou completamente o meu sólido desconhecido a frio. Não serve para eu recristalizar. Bem, vamos agora para o clorofórmio. Então aqui, subiu aqui um cristal, mas já dá para ver também que não é um bom solvente. Ele está solubilizando aqui o meu sólido desconhecido a frio. Tá? Tá aqui, ó, praticamente todo solúvel. Então, clorofórmio também não se mostrou um bom solvente. Tá? Solubilizou o meu sólido desconhecido a frio. Vou, por exemplo, agora para o acetato de etila. Já dá para ver que também está solubilizando. Depois vocês podem fazer uma análise, já que a gente fez uma aula de solubilidade, e tentar explicar essa questão da solubilidade, né? Olhem para a estrutura do sólido desconhecido, que depois eu vou passar para vocês, e tentem fazer aí entender por que aqueles solventes não solubilizaram o meu sólido desconhecido e por que aqueles outros solubilizaram. Tentem pensar em termos de interações intermoleculares. Então, olha, o acetato de etila também solubilizou por completo a frio o meu sólido desconhecido. Vou partir agora para o tolueno. Um tolueno. Vou partir para o tolueno. Mais lentamente, mas está solubilizando. Dá para ver nitidamente.
Vocês podem colocar isso aqui num vórtex também para agitar, ou podem fazer com o próprio dedo. Bem, está mais lenta, mas dá para ver nitidamente que está solubilizando. Só um pouquinho. Eu não preciso nem terminar de dissolver, que já dá para ver, hein? Apesar de ter ainda um pedacinho do cristal, dá para ver que já solubilizou bastante, né? Então, vamos deixar ele aqui. Vamos colocar água. Deixar com a água aqui. A água, a princípio, não solubilizou nada. Tolueno, ainda tem um pouquinho, mas... praticamente acabou. Deixa ali a água. Vamos molhar o ciclo hexano. Molhar o ciclo hexano. Bem, a água, gente, não solubilizou absolutamente nada, tá? Então, a água não solubilizou a frio. Vamos ver o ciclo hexano. A gente vê facilmente quando está solubilizando, ó, nada também, ciclo hexano. Vamos voltar para o tolueno, que estava um pouco mais lento. Ó, tolueno já praticamente não tem nada. Até poderia ser misturado com algum outro solvente, poderia, mas o tolueno ele também não está... Solubilizou bastante do meu sólido. Ainda tem um pouquinho, mas você vê que é bem pouquinho. Bem, aqueles que nitidamente, olha, não solubilizaram nada, né, foram a água e o ciclo hexano, tá? Adicionar até um pouco mais de água. Nitidamente não solubiliza. Mais um pouco de ciclo hexano também. Colocar só mais um pouquinho de tolueno. Importante trocar as pipetas, tá? Não confundam, para não contaminar o solvente.
Então tá aí, ó. Mais um pouco de ciclo hexano, nada. Tá igual antes, tá? E a água, mesma coisa. Nada. E o tolueno, agora, praticamente já foi tudo. Só demora um pouco mais essa solubilização no tolueno, mas pelo que está mostrando aqui, a gente vê que ele está aos pouquinhos, olha, praticamente. Foi tudo. Então o tolueno também está fora. Então a gente fica com a água e com o ciclo hexano. Não solubilizaram a frio. Agora eu preciso ver se solubiliza a quente. Então vamos colocar água. Vamos colocar aqui para ver se solubiliza a quente. E o ciclo hexano também. Então tá aí, ó. A quente, olha, ó, o ciclo hexano, tá? Então a minha amostra desconhecida foi prontamente, não foi nada solúvel a frio, mas foi prontamente solúvel a quente, né? Em ciclo hexano sobre ebulição. Então tá aqui o ciclo hexano, funciona. Vamos ver a água. A água demora um pouco mais porque precisa atingir o ponto de ebulição dela ali, o próximo. Então o ciclo hexano está aqui, olha, solubilizou minha amostra desconhecida. Vamos ver agora se eu consigo reprecipitar o meu produto quando eu resfrio. E aí, satisfazendo essas três características, ele vai ser um bom solvente para a minha recristalização. Olha aqui, perfeito, olha, deixar mais um pouco, totalmente solúvel aquela hora, a quente, foi eu mergulhar na solução aqui, ó, banho de gelo, ele já precipitou. Então, ciclo hexano, perfeito, como um bom solvente para recristalizar essa amostra desconhecida. A água demora mais para solubilizar, a quente. Vou botar um pouco mais. Vamos aquecer mais um pouquinho. Então, ciclo hexano já está escolhido como um dos solventes aí. Já dá para ver que está solubilizando a quente em água a nossa amostra desconhecida. Então já sei que é um bom solvente também, mas vou deixar mais um tempo para terminar de solubilizar todo esse meu material.
Bem, antes da gente só comprovar, depois que dissolver totalmente, já estou vendo que já está terminando, depois que dissolver totalmente, eu preciso colocar no banho de gelo e o meu produto, né, o meu sólido desconhecido tem que reprecipitar. Tem que precipitar. Bem, e aí como é que fica? Ah, professor, fiz os testes lá e descobri que o ciclohexano e a água são perfeitos para recristalizar essa amostra desconhecida. Qual eu escolho? Bem, aí vai muito a gosto do experimentalista. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. O ciclohexano, tá? Qual é a vantagem dele? Um solvente orgânico. Tá aqui, ó. Ponto de ebulição dele, 80 graus Celsius. Tá? Ponto de ebulição, 80 graus Celsius. Só que ele é inflamável. Então esse é o ponto negativo. O ponto positivo é que o ponto de ebulição dele é 80 graus. Depois que eu filtrar, né? Após eu fazer a minha recristalização, depois que eu filtrar, esse ciclohexano vai evaporar muito mais facilmente do meu sólido, né? E mesmo que eu coloque esse sólido um pouco úmido numa bomba de vácuo, esse sólido eu vou conseguir secar esse sólido com muito mais rapidez, né? Porque eu estou removendo um solvente de baixo ponto de ebulição, que é o ciclohexano. Mas aí eu pago o preço por ele ser um solvente inflamável. Eu vou ter que fazer a minha recristalização num balão, com condensador de refluxo. Eu não vou poder fazer aberto, né? Porque, não que eu não possa fazer, mas é mais perigoso, né? Ou, no máximo, fazer em banho-maria, já que o ponto de ebulição dele é abaixo do ponto de ebulição da água. Daria para fazer em banho-maria, mas é um solvente inflamável. No caso da água, tá? Olha aqui, tá? Perfeito, solubilizou tudo. Só tem um pedacinho de nada ali, cristalzinho, mas bem pequeno. Mas comparado com o que eu tinha, aqui ó, já está praticamente acabando. Tá aí. Agora eu vou colocar aqui na minha solução e vamos ver se ele vai precipitar, né? O que vai constituir num bom solvente também. Bem, mas voltando a falar da água, qual é a vantagem da água? Não é inflamável. Então eu posso fazer a recristalização, por exemplo, no Erlenmeyer, direto aqui, onde está esse meu sólido. Coloco água, né? Vou colocando aos poucos, né? Fervo essa água que está aqui dentro, né? E vou colocando aos pouquinhos a água até solubilizar completamente o meu sólido. Então nesse ponto eu atingi a solução saturada. E aí depois vejo se há necessidade de filtrar, de fazer uma filtração a quente. Se não tiver partícula insolúvel eu não preciso. E aí é só deixar resfriar para que ele precipite. Tá? Então essa é a vantagem da água. A desvantagem é que, por ser água, esse meu sólido, depois que ele precipitar, depois que eu filtrar, esse sólido vai estar molhado, e para eu remover essa água demora muito mais tempo do que eu remover o ciclohexano, que tem ponto de ebulição menor. Então, no caso da água, eu vou ter que deixar secando por mais tempo, né? Mesmo eu utilizando uma bomba de alto vácuo com um sistema de secagem, vai demorar muito mais essa secagem, né? Do que se eu fizer com ciclohexano. Então, vantagens e desvantagens, né? E aí o experimentalista decide, né? Decide, tá? Bem, então aqui, olha, perfeito. Então a água, como eu já imaginava, né? Quando eu resfriei aquela solução que dissolveu o meu sólido desconhecido, né, a quente, quando eu peguei e resfriei, precipitou rapidamente. Então, a água também satisfaz aquelas três condições, né? Dissolve a quente, não dissolve a frio, né? E após dissolver a quente, facilmente precipita quando eu resfrio essa solução quente. Então, água e ciclo
hexano, tá? Bem, e aí fica a gosto de vocês. Geralmente na aula prática a gente divide a turma, uns fazem a recristalização em água, outros fazem a recristalização desse sólido desconhecido em ciclo hexano, tá? E aí no final a gente calcula mais ou menos o rendimento, né? Porque é claro, é um sólido desconhecido, eu não sei a solubilidade desse sólido desconhecido na água e nem no ciclo hexano, né? Pode ser que esse sólido desconhecido, né, a frio seja muito menos solúvel na água do que no ciclo hexano. Então eu vou ter menos perdas quando eu resfriar e precipitar, né? Porque aqui é qualitativo, eu não sei. Pode ser que o ciclo hexano, né, ele tem uma certa solubilidade a frio que é maior do que a solubilidade na água, né? E aí eu vou ter aí tipo 10, 20% de perda depois que eu precipitar. Eu não sei disso. Então eu tenho que fazer a análise, né, para descobrir, tá bom? Então, para a aula de hoje, eu resolvi fazer a cristalização desse sólido desconhecido em água, tá? Por uma questão até de segurança e de facilidade, né, e de facilidade de manipulação, tá, da minha cristalização. Não preciso montar sistema com condensador de refluxo, né, com balão, depois é difícil de tirar do balão, né? Até colocar o sólido no balão também é mais chato. Então eu vou trabalhar com Erlenmeyer, então é muito mais fácil. E aí com a água eu posso fazer isso. Então essa foi a minha opção, mas essa é a minha opção, tá? Então nós vamos fazer a nossa recristalização, tá? E eu vou colocando aos poucos, tá? Eu vou colocando aos poucos. Então eu tenho aqui 5 gramas desse sólido desconhecido, 5 gramas desse sólido desconhecido. Eu vou colocar aqui (75 mililitros de água), tá? Poderia ter começado com menos, tá? Indo aquecendo, mas para a gente agilizar o processo, e eu já conheço o que é esse sólido, tá? Vamos colocar 75 mililitros. E vamos colocar nessa água para fazer para solubilizar quente, tá? Então tá aí. Uma coisa que eu posso fazer, tá? Apesar de ser água, onde a ebulição é alta, né, 100 graus, com o aquecimento, eu vou perdendo um pouco de água, né? Então eu posso meio que improvisar e fazer algo tipo um condensador de refluxo. Então eu coloco um funil aqui. Então ele vai auxiliar um pouco, né? O vapor que sair vai encontrar uma superfície grande, gelada, então isso aqui vai impedir um pouco a evaporação da água. É claro que não chega nem perto de eu usar um condensador de refluxo, tá? Então vamos aguardar. Eu vou esperar a água entrar em ebulição. Ou perto disso, e vou olhar a minha solução. Se não solubilizar, eu vou adicionando um pouco mais de água, tá? Até eu conseguir solubilizar por completo esse meu sólido desconhecido. Tudo bem? Bem, pessoal, então aqui está o meu sólido desconhecido, tá? Lembrem que eu comentei que eu optei em fazer a recristalização em água, tá? Até pela facilidade. Então eu tinha colocado 75 mililitros de água, esperei um tempo, então a água começar a entrar em ebulição, não solubilizou. E aí depois eu coloquei mais 25 mililitros de água, tá? Mais 25 mililitros de água. Esperei também um pouco, aí com esses 25 totalizando 100 mililitros, praticamente solubilizou, né? E por último eu joguei um pouquinho mais, né, 10 mililitros de água, tá? Totalizando aí 110 mililitros de água para essa minha amostra desconhecida, né? É claro que eu sabendo o que é, eu consigo trabalhar mais perto, conhecendo a solubilidade, né, desse sólido, consigo trabalhar mais perto
vamos dizer assim, da quantidade ideal de solvente para estar tendo uma solução saturada, né? Então aqui ficou em torno de 110 mililitros para esses 5 gramas aí de amostra desconhecida, tudo bem? Então vou mostrar para vocês. Então tá aqui a minha amostra desconhecida, tá? Praticamente não tem nada insolúvel, então eu não preciso realizar uma filtragem a quente, né? No vídeo antigo a gente usou uma amostra impurificada com um sal inorgânico, então dava para ver nitidamente que nem tudo se solubilizava. E o que acontecia? A gente tinha que fazer uma filtragem a quente. Aqui não precisou, está totalmente solúvel. Eu vou deixar agora resfriar, né? Chegar à temperatura ambiente. Claro, vou remover aqui o meu agitador magnético revestido de Teflon. Vou esperar chegar à temperatura ambiente, vou resfriar no banho de gelo e vou fazer a filtração depois em Buchner, onde vocês verão os detalhes dessa filtração. Ok? Pessoal, então está aqui a nossa amostra desconhecida, né? Solubilizei totalmente a quente, vocês viram ali em banho-maria. Utilizamos água, né, como solvente. E após solubilizar totalmente, verifiquei que não havia necessidade de fazer nenhuma filtragem a quente, né? E está aqui, olha. Esperei precipitar, como vocês podem ver na foto aí, antes mesmo de eu resfriar a temperatura de 0 graus Celsius, né? Quando estava ainda chegando na temperatura ambiente, já começou a precipitar, aquelas agulhas lindas, e agora coloquei num banho de gelo e vamos então partir para a nossa filtração. Olha como precipitou bastante, né? 5 gramas daquele material desconhecido, está lindo. E vamos então para a nossa filtração em Buchner. Como eu havia comentado, vamos fazer a nossa filtração. Tá? Aqui está o meu Kitasato. É importante, tá? Prender. Acho que não custa. Prendam o Kitasato, montem, né, um sistema com garra, tá? Para a gente deixar a nossa aparelhagem mais firme, né, e não causar nenhum acidente. Então aqui está o meu Kitasato, que eu vou fazer a minha filtração em Buchner. Vou ligar a mangueira, né, da filtração. Aqui está o meu funil de Buchner, não esqueçam de colocar a borrachinha. Tá? Então perfeito. Ó, papel de filtro, ponta dele, ó, terminando entre o último conjunto de furos e a parede do meu funil de Buchner, né? Não encostando na parede, tá perfeito. E agora a gente vai fazer a filtração. Vamos fazer a filtração. Como eu fiz a minha recristalização em água, eu vou umedecer o meu papel de filtro com água. Não esqueçam, se vocês tivessem feito essa recristalização em ciclo hexano, vocês teriam que umedecer o papel de filtro com o ciclo hexano. Então eu já vi muita gente fazer recristalização em ciclo hexano e aí umedece o papel de filtro com água. Aí na hora que vai filtrar, está molhando todo o sólido, né? Então, tomar cuidado com isso aí. Então tá aqui, vou centralizar o meu papel de filtro. Posso fazer isso com uma espátula, com um bastão de vidro. Umedeci e agora eu vou ligar minha bomba. E lembrando, se o meu papel de filtro estiver perfeitamente colocado, basta eu verter toda essa minha solução aqui, que vocês verão que nada passará.
eu não vou ter nada passando, tá? Vou limpar agora, tem um pouco de sólido aqui no meu Erlenmeyer. E tá aí. Transferi todo o meu sólido aqui para o meu funil de Buchner. Podem olhar aqui embaixo na solução, tá? Não passou nada, nenhum sólido, porque o meu papel de filtro está bem colocado, está perfeitamente colocado, né? Quando eu umedeci e fiz o vácuo, ele colou no fundo do meu Buchner, como se fosse uma fita adesiva, não permitindo nenhuma passagem de sólido, né, entre o papel de filtro e o funil. Se tiver mal colocado, você pode ter ranhuras, né, bolhas que permitem a passagem do sólido e aí acaba vazando, tá? Então é importante saber colocar esse papel. Então, desliguei minha bomba, já fiz a minha filtração. Vocês estão vendo que é bem rápido, né? Olha que lindo esse cristal, tá? Esses cristais, né? Lindos. Então, agora, qual é a ideia? Vocês vão esperar isso secar, vocês vão tirar o ponto de fusão, tá? E vão mandar essa amostra para o RMN, tá? Então, com o espectro de RMN de hidrogênio, com o ponto de fusão, vocês vão conseguir descobrir que estrutura é essa aí, qual foi essa estrutura desconhecida, tá? E aí, com essa estrutura desconhecida, agora já sendo conhecida, vocês vão ter ideia da solubilidade, dos dados, das características físico-químicas dela e vão poder, inclusive, fazer uma comparação, né? Vocês vão descobrir qual é a solubilidade dela em ciclo hexano, qual é a solubilidade em água, tanto a quente quanto a frio, e vão conseguir, inclusive, fazer uma comparação, até ter uma ideia se vocês usaram água de mais ou água de menos para recristalização, né? Água de menos não, porque a gente conseguiu solubilizar ela totalmente, mas vocês vão conseguir ter uma ideia de se vocês exageraram na quantidade de água para solubilizar a quente, né? Inclusive, vão ter até uma ideia baseada nessa quantidade, se a perda foi muito grande ou não, considerando o valor teórico, né, do que vocês deveriam utilizar, e aí poder discutir, né, colocarem a conclusão de vocês, né, baseado na massa que vocês vão obter também, tá? Então é isso. Com isso a gente encerra esse vídeo de recristalização dessa amostra desconhecida e até a próxima prática.